Glórias a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 1. Vamos ficar todos em pé, por favor, só durante a leitura, depois os irmãos podem sentar-se. Livro do Gênesis, capítulo 1. Tá no jeito aí, Oliver? Rapaz, que rapidez. Vai ser bem curtinho. Nós leremos até o verso 6. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. A criação do céu e da terra, e de tudo que nele se contém. Queridos irmãos, se não havia nada na terra, não havia ninguém a ser salvo. Concorda? Não tinha ninguém que necessitasse de salvação, porque alguém que não existe não pode precisar de nada, ele não existe. Deus cria o céu e a terra, depois põe um homem neles, e depois os ama tanto. O homem veio de Deus, da criação de Deus, e depois o Senhor quer que ele volte para si, para Deus. Ele vem de Deus e volta para Deus. É muito complexo. Porque você já estava com Deus, para que mandou na terra para ter que voltar com Deus? Essa inquietação, o céu, ele não para. Tanto não para, porque a terra, ela se aquieta na noite, não é verdade? Os animais, tudo que é vivo se aquieta à noite. O oceano, os ventos, o céu, tudo se aquieta. O firmamento, né? Não o céu de Deus, o firmamento que está sobre a nossa cabeça. Mas no céu não tem nem noite, que é para não parar mesmo. A palavra diz que no céu não há noite, e nem luz que necessita resplandecer, porque o Senhor é o sol que ilumina aquele lugar. Então essa inquietação do coração de Deus é para produzir em nós movimento, para produzir em nós atitude e para mostrar para todos nós que há sempre a incidência de Deus sobre a nossa vida, do deitar ou levantar, no comprar, no vender, em tudo, no amar, no aborrecer, em todo momento tem uma centelha de Deus, tem um toque de Deus na nossa vida. É bem verdade que não há nem necessidade de perguntar. Todos nós que aqui estamos hoje preferimos a luz. Preferimos a claridade do que a escuridão. Prefere estar nas trevas ou na luz, irmão? Prefiro estar na luz, irmão. A palavra diz que quem anda na luz não tropeça. O problema é querer estar na luz e não estar na luz. É buscar a luz e não encontrar. Enquanto nós cantávamos o hino, o Senhor me deu uma revelação que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor mostrava uma tocha muito grande, apagada, desfiada, apagada de muito tempo. Enquanto nós cantávamos o hino, uma mão poderosa veio com outra tocha e acendeu ela, irmãos. E o Senhor manda te dizer: eu vou acender a minha luz sobre a tua cabeça.
Fez separação, irmãos, da luz e das trevas. Fez separação entre águas e águas. E hoje o Senhor também quer fazer uma separação na tua vida, como está fazendo a vida da irmã Camila, sozinha, ninguém convidou, ninguém chamou. Ela ouviu a palavra, creu através da live. E numa pregação de palavra que dizíamos, se você sentiu o toque da palavra, nos procure, que em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer hora, nós faremos o teu batismo. E ainda ontem à noitinha ela chamou e falou, irmão, eu quero me batizar. Eu ouvi a palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Deus te trouxe aqui nesse culto para dizer para você que a tua fome espiritual acaba hoje, que a escuridão da tua vida acaba hoje, que a água amarga que você bebe acaba hoje. O Senhor te diz da rocha, eu a ferirei e tirarei água límpida, água doce para saciar a tua sede. Dá glória a Deus, irmão. Toda essa criação, todo esse empenho, todo esse trabalho, para receber em troca ingratidão, que é o agradecimento do homem para com Deus. Irmão, mas eu nunca ofendi a Deus. Quando você ofende uma floresta, quando você polui uma água, quando você joga um lixo no chão, quando você desdenha de alguém, quando você julga alguém, você está sendo ingrato com Deus. Então não nos enganemos. Em todo tempo, os nossos sentimentos acabam transparecendo e passando a Deus em gratidão. Mas saiba, irmão, que nenhum de nós será salvo por obra, nenhum de nós será salvo por mérito. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ida e amuia. Nós somos salvos pela grande misericórdia de Deus na nossa vida, e o Senhor te diz hoje, a minha misericórdia te alcança. Se você crê, pode dar glória a Deus, a minha misericórdia cai sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda que você não perceba, ainda que você não saiba, eu te alcanço, diz o Senhor. E te pego no colo e faço de você uma nova criatura na minha presença. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe os vales que você tem passado. E o Senhor sabe que a tua força está se esgotando, que os teus recursos estão se esgotando, que as tuas orações já não saem mais, já não tem mais o que chorar, já não tem mais o que pedir. O Senhor te diz, não precisa falar nada. Eu conheço pelas batidas do teu coração. Eu sei o que se passa na tua alma. Irmãos, creiam, o Senhor vai derramar uma virtude nova aqui entre nós, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E Deus tem seu plano de salvação. Uma ocasião nós acabamos um culto no bairro do Limão, em 2013. Estava saindo os porteiros, saindo o irmão diácono. E eu fui entrar no meu carro com a Dani, era tarde da noite, já tínhamos feito lanche, tinha havido ensaio, já era umas 11 horas da noite. Entrei que eu fui dar partida no carro, o irmão diácono estava entrando também, o Senhor falou no meu coração, não vai não, espera que eu tenho uma obra aqui. Fui até o irmão Eliseu, o Senhor mandou esperar. Estavam outros irmãos, tinha uns 2, 3 carros, vamos esperar, irmão, esperamos uns 5 minutos, esperamos uns 10 minutos. Quando foi dando uns 15 minutos, o irmão Eliseu falou, irmão, está ficando tarde, que é perigoso. Verdade, irmão, perdoa. Liguei o carro, fui ali onde a gente manobra, naquela subida. Quando eu manobro, veio um rapaz correndo na porta da igreja, e estava no carro do irmão Eliseu. Parei, correndo, irmão, correndo, suando, ensopado de suor. Ele falou, eu estava lá do outro lado da marginal, do outro lado da ponte do bairro do Limão. E uma voz falou comigo, corre lá, ainda era CCMJ, corre lá, que Deus tem um plano de salvação na tua vida. E os servos de Deus estão te esperando na porta, mas não demora não, que eles vão embora. E aquele moço descalço veio correndo. Eu falei, o que aconteceu, meu filho? Eu estou jurado de morte pelo PCC. E ainda que eu morra, eu não quero morrer sem a salvação da minha alma. Batiza eu, irmão. O irmão Eliseu falou, amanhã tem culto às 18h30. Volta aqui, a gente te batiza. Eu disse, irmão Eliseu, abre a igreja agora. Aleluia. Nós vamos batizar ele agora. Glória ao nome do Senhor. Era 10 para meia-noite, nós estávamos começando o batismo. Vocês ainda vão congregar lá. De frente para a igreja tem uma escadaria que tem uma biqueira. Quando eu estava encerrando o batismo dele, subiu mais 2 meninos que faz aviãozinho e foram batizados também.
Irmão, glória ao nome do Senhor. Deus vai atravessar o teu caminho por essa palavra. Deus vai tomar o teu caminho por essa palavra. Deus vai te mostrar que você está fazendo a coisa certa. O homem te reprova, o homem te condena, o homem te julga, mas o teu Deus te abraça. Dá para dar glória a Deus, irmão. Dá para glorificar a Deus. O Senhor te diz: eu vou te fazer ressuscitar da cinza. Eu estou te esperando à beira do caminho. Hoje eu te dou os braços, hoje eu te dou a mão, hoje eu te dou o meu apoio, hoje eu te dou a minha unção. Eu faço você sair daqui glorificando a Deus. Recebe a virtude da palavra no nome de Jesus. Eu vou acender a tua tocha. E eu vou acender o fogo do meu espírito em ti. Até hoje a depressão foi tua amiga, até hoje a tristeza foi tua conselheira, mas hoje o teu sobrenome será alegria e a tua sombra será minha prosperidade. Toma posse da palavra, dá glória a Deus. Eu vou mudar a tua história. Tu és como a terra antes da criação, sem forma e vazia. Mas hoje eu estou te dando forma e estou te enchendo da virtude da minha palavra. Vou criar coisas novas em você, diz o Senhor. Vou criar um dom novo, um espírito renovado em você. Irmãos, santo é o Senhor. Vou me usar de ti. Vou derramar a minha graça sobre a tua vida. Num dos últimos cultos de domingo à noite aqui, vocês se lembram? Nós fomos orar a primeira oração e uma glória especial passou na igreja, nós não entendemos nada. Uma glória, uma visitação, uma unção. Quando levantamos da oração, cantamos o hino, na hora do testemunho veio o Nicolas, um jovenzinho, um músico, testemunhar. Agradeço a Deus que nessa primeira oração o Senhor passou aqui e me batizou com a promessa do Espírito Santo. Sem ninguém fazer nada, irmão. Não precisa de ninguém, a obra é de Deus. E o Senhor te diz: você não precisa de ninguém, não precisa do ancião, você não precisa da CCA, você não precisa de nada, você precisa do teu Deus. E o Senhor te diz: eu estou contigo. Aleluia. Senhor, mas tem muitas coisas contra mim, mas eu estou contigo. Senhor, mas tem muitas barreiras contra mim, mas eu estou contigo. Senhor, mas a dificuldade é muito grande, eu estou contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje o Senhor te diz: atavia-te, afia bem a tua ferramenta, prepara-te, porque o novo de Deus vem bater na tua porta por esses dias. O meu anjo vem bater na tua porta, eu vou separar as águas, eu vou separar a luz das trevas, igreja. Se você veio buscar luz, pode dar glória a Deus. O Senhor está derramando uma porção dobrada, irmão. Uma porção que não vem de homem, que não vem da instituição igreja, uma porção que vem da glória de Deus. Deus nos cubra com seu sangue, de vir aqui pregar doutrina de homem, de vir aqui pregar doutrina de igreja. Estamos pregando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja Deus. Irmão, o Senhor é maravilhoso. O Senhor sabe como trabalhar. E nós não temos que temer nada. Isso que eu vou contar aos irmãos pode trazer algum escândalo, mas é a verdade é uma só. Uma prima minha, contei aos irmãos já que eu amo muito, é do candomblé. Mas é minha prima, filha da minha tia, como minha irmã. Prima, eu vou casar e eu sei que você não vai no meu casamento. Eu falei: por que você não vai me convidar? Falou: não, eu não vou mesmo, irmão. Fui no meu casamento porque eu era o noivo. E no do Léo da Natasha que tinha que fazer, porque senão eu não vou. Cada um tem um jeito, eu não ligo para festa, eu não sou chegado em festa. Se me chamar para ir num velório, eu vou. Cada um tem um jeito. Claro que eu vou, prima, pode passar o endereço que eu vou. Prima, nós vamos fazer uma cerimônia. Eu falei: pode fazer o que você quiser. Eu vou. A Dani barriguda, grandona para ganhar a Helena. O Caio e a Bia, as crianças morrendo de medo, porque a gente tem medo que não conhece. Fui no salão do prédio dela, um prédio bem bonito ali, perto do aeroporto de Congonhas. E fomos lá, o povo tudo vestido, eles usam umas roupas bonitas, né? E tambor para cá, e gente que pula para lá, e eu bem quietinho no meu canto ali, só olhando.
Senhor, eu estou na tua presença, se eu entrar no miolo do inferno não faz diferença, eu estou contigo. E daqui eu não saio, demônio nenhum me tira. Aí veio uma líder, eu não sei o nome, perdoem, não conheço, mas é uma líder deles. Você que é o primo da Renata? Sou eu, tudo bem? Tudo bem, eu sou fulano. Eu não lembro, eles falam uns nomes africanos, eu não lembro. Oh, muito prazer, olha, nós vamos fazer umas outras cerimônias, mas sabemos que o senhor é pastor, e a gente não quer que você se sinta mal. Agora, no final, você não quer fazer uma oração para nós? Falei, quero. Glória ao nome do Senhor. Quero sim. Glória a Deus. Aí demos as mãos, os crentes da congregação, meus primos da CCB. Nós, tinha uns primos da CCB lá que se pudesse entrar debaixo do banco de medo. Dei uma mão e eu catei, foi logo na mão dela. Falei, eu sei que eu quero. Dei na mão dela e fomos orando. E quando eu olho para o lado, o olhinho dela estava cheio de lágrimas. Porque ali dentro tem uma alma, irmão. Tem uma alma que precisa de Deus. O Senhor te diz, eu vou fazer de você uma estrela que vai brilhar no meio da escuridão. Eu vou fazer de você como a luz do sol do meio-dia. Eu vou colocar sobre a tua cabeça uma estrela que não se apagará, uma chama que nunca se apagará. E ela se ela cantai, e farei sair da tua boca um rio de água cristalina. E todos que se chegarem a ti beberão dessa água limpa, irmão. Está caindo o dom aqui agora, no nome de Jesus. Está caindo unção aqui agora. Não tema nada, eu sou contigo, diz o Senhor. Senhor criará oportunidades para que o dom de Deus apareça na tua vida. Senhor criará caminhos para que o dom de Deus apareça na tua vida. Estava entristecido um tempo desse, e falei também aqui para a Irmandade, os irmãos que não sabem, a família da irmã Lu que não sabe. Foi abastecer o carro ali no posto Carrefour, e estou lá de boné, o boné virado para trás, de óculos escuros, esperando minha vez para abastecer. Chegou um menino vendendo uns livrinhos de igreja, de evangelização, um moleque novo, bonito. Tinha umas outras mocinhas, aquele calor, aquele tanto de livro no braço, que é sobre família, sobre Paulo, sobre oração. Se você não quer comprar, é R$20, ajuda a gente a evangelizar. Eu falei, claro que eu quero. Aí comprei, peguei o livro, está na minha estante, lá quando os irmãos vêem as lives dá para ver. Aí ele falou, posso fazer uma oração pelo senhor? Eu falei, por favor, que você quer que saia do carro? Ele falou, não, pode ficar. Aí eu ali dentro do carro, ele orou uma oração bonita, gostosa. Daqui a pouco ele começou a dar uns glória a Deus, uma coisa diferente, e dali nada, o Espírito de Deus já começou a visitar ele, começou a falar em língua. Eu falei, eita Deus, mas nem aqui a gente se esconde, glória a Deus, que coisa boa. E ele orando, aí ele falou, agora eu preciso que o senhor desça do carro. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o Senhor falou comigo, é meu servo, é pastor, pede para ele orar por você, glória a Deus. Falei, então tá bom. Aí desci do carro, pus as mãos na cabeça dele, no meio do pátio do posto Carrefour, e comecei a orar. Quando eu abri um olho assim de canto, a turma dos carros com a mão para fora. Glória a Deus, tudo orando, irmão. Eu vou criar caminho para o meu nome ser glorificado na tua vida. Se você não tem vergonha de Jesus, dá um glória a Deus aí, irmão. Se você não tem vergonha de confessar, vergonha de dizer, Jesus Cristo é o Filho de Deus. A prostituição está aí, a sexualidade está aí, a droga está aí, a corrupção está aí. Mas Cristo está aqui, dá glória a Deus. Cristo está no teu coração. Se passar pela água não te cobre, se passar pelo fogo não te queima. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Receba, irmão, essa luz maravilhosa sobre a tua vida. Alamaia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O segredo não é saber o que fazer, o segredo é saber o que não fazer. E você já descobriu o que não fazer. Dá glória a Deus, esforça-te, eu te ajudarei, diz o Senhor. Esforcemo-nos, irmãos, para toda boa obra de Deus na nossa vida. Leva essa luz para a tua casa, como a irmã Camilinha vai levar. Leva essa luz para a tua vida. Você na live, onde você estiver, o Senhor te diz, o tição que fumega jamais se apagará. Deus seja louvado. Irmãos, nós vamos descer nas águas, irmão Marcos e eu. O irmão Ricardo vai tomar